Então, boa noite a todas. Hoje eu estou trazendo um conteúdo diferente para vocês. Essa orientação aqui, ela faz parte, né, do meu curso de desenvolvimento emocional para mulheres. Eu ministro esse curso já tem algum tempo. Tinha tempo que eu não ministrava ele, mas, né, a gente vai acompanhando as consultoras, as diretoras, né, e percebendo as necessidades, né, de desenvolvimento pessoal que as pessoas têm. Eu decidi trazer esse conteúdo aqui no Brilhe Mais. O Brilhe Mais é o evento, né, de capacitação e reconhecimento que a gente faz trimestralmente aqui em Goiânia. E aí eu achei interessante, né? A repercussão foi ótima, né? Thalita aqui, para não me deixar mentir. Não só ela, mas diversas outras consultoras, né? Convidadas também trouxeram, né? Um testemunho bem legal. Então, eu decidi trazer aqui, né, para toda a nossa equipe, né, no Brasil, espalhada aí por todo o Brasil, e deixar gravado no YouTube, porque eu acredito que é um conteúdo que, né, contribui muito com as mulheres. Eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente precisa no nosso desenvolvimento pessoal é tomar consciência daquilo que nos trava, né? Tomar consciência de como a nossa mente funciona e compreender que os nossos pensamentos, que geram os nossos sentimentos, que interferem nas nossas ações, que gerem os nossos resultados, os nossos pensamentos, eles não são quem a gente é, né? Eu acho que uma das coisas mais importantes que eu aprendi, tem 10 anos que eu estou nesse processo de desenvolvimento pessoal. Eu fiz a formação, né, eu fiz a formação em coach emocional pelo Método Augusto Cury em 2016, que eu estava em busca, né, da cura da depressão que eu vivia naquele momento, e entender como a minha mente funciona, entender como isso interfere em tudo na minha vida, me trouxe muita tranquilidade para saber como vencer isso, né? Seja, por exemplo, eu passei pelo luto, um ano depois eu percebi que eu estava num processo depressivo, eu busquei ajuda psiquiátrica, né? Tô tomando medicação já vai fazer 2 anos, mas agora esse semestre eu já devo, né, começar o desmame do remédio. Seja para perceber que às vezes você precisa de uma terapia, que às vezes você precisa de um processo de coach, mas saber que você não precisa enfrentar isso sozinha, que os seus pensamentos, né, os pensamentos que tem dentro de você hoje, eles não são você. Eles são só um registro. Eles são só um registro da memória, um registro que você tem, né, baseado na sua história de vida. Então, as armadilhas da mente, né, ele está presente, esse conteúdo ele está presente num livro do Dr. Augusto Cury chamado O Código da Inteligência. Então, quem gostar de ler, né, eu sou uma leitora voraz. Graças a Deus, gente, eu consegui voltar a ler. Tinha 3 anos que eu não conseguia me concentrar para ler, vocês acreditam? 2022, né? Logo depois meu pai morreu, 22, 23, 24, eu tava com dificuldade de leitura imensa. Aí, ano passado, meu médico trocou a medicação. Acho que essa medicação melhorou muito a questão da ansiedade, da depressão. E eu consegui voltar a ler. Tô lendo diariamente, pelo menos aí 30 minutos, 40 minutos todos os dias, né? Eu amo ler. Ler para mim é relaxamento, né? Quando eu leio, eu consigo relaxar minha mente, consigo me acalmar, logo, logo o sono vem, é bem bom. Então, esse conteúdo está nesse livro, Código da Inteligência do Dr. Augusto Cury, e ele traz essas armadilhas da mente, né? Então, eu quero que vocês, o meu objetivo aqui é vocês terem consciência, você trazer para a consciência que os pensamentos que você tem hoje, né, eles têm uma origem e eles não precisam ser como são. Se eles forem bons, beleza, né? Mantém esses pensamentos, mas que você tenha autonomia para mudar os seus pensamentos, tá? Então, o que que são as armadilhas da mente? Gente, elas são construídas ao longo do processo de formação da sua personalidade, tá? A nossa mente, a nossa memória, né? Eu vou mostrar para vocês como funciona a nossa mente. Mas a nossa memória, a nossa mente, ela é formada desde a nossa concepção. Desde quando o espermatozoide do seu pai juntou com o óvulo da sua mãe, já começa-se ali a construir uma memória, né, que traz esses pensamentos. A gente tem uma memória genética que vem dos nossos, né, de toda a nossa linhagem, toda a nossa ascendência.
A gente tem memórias, né, as memórias que são construídas ao longo de toda a sua criação, na sua infância, até os 7 anos. Essa memória é a mais importante porque ela é construída sem filtro, né? Porque até os 7 anos que pai e mãe fala, né? E todas as pessoas mais velhas que nós, vamos dizer assim, né? Tios, primos e tudo mais, tudo que eles falam, geralmente a gente absolve sem questionar. A partir dos 7 anos, a partir dos 12 anos mais ou menos, chega a adolescência, quando a gente vai ter contato, né, com o mundo, amigos, né? A gente entra para um outro ciclo de pessoas. Essas pessoas também interferem na construção dessa mentalidade. E aí isso se vai até os 21 anos. E se a gente não tem consciência que muito dessa mentalidade que foi construída dentro de nós, ela é maléfica para a nossa vida, né? Ela vem muitas vezes de muitos vícios emocionais dos nossos pais, de um histórico de vida muito difícil, de um histórico de vida muito negativo, né? Muito abusivo. A gente passa pela vida vivendo um sofrimento que é totalmente desnecessário. E é essa consciência que eu quero trazer para vocês. É preciso muita lucidez para reconhecer essas armadilhas, mas principalmente humildade para assumir que você pode superar cada uma delas, tá? Essas armadilhas, gente, elas bloqueiam a nossa capacidade de utilizar a nossa inteligência, tá? Elas impedem o desenvolvimento excelente da nossa psique, afeta toda a nossa vida social e profissional e pode estar presente de maneira sutil ou marcante em cada um de nós. É importante a gente compreender que todos nós temos essas armadilhas dentro de nós, tá? Isso aqui é baseado no pós-doutorado do Dr. Augusto Cury. Ele é um psiquiatra famosíssimo, né? E ele estudou, né? Ele fez uma pesquisa para chegar a essa conclusão. Então, em regra, todos nós, né? Todas nós temos essas armadilhas dentro de nós. A diferença é que tem pessoas que sabem que tem e trabalham para minimizar, né? Os seus malefícios. Tem gente que não sabe que tem e por isso é levado por elas, não tem autonomia sobre a própria vida. E tem gente que sabe que tem e escolhe viver amarrado nelas. Quem é você na fila do pão, né? Então vamos lá. Primeira armadilha, o conformismo, né? O comodismo, como muitas pessoas dizem. Então, o que é o conformismo? É a passividade. É o comportamento ou tendência de se conformar com a vida, de aceitar sem se opor uma situação indesejada, tá? É o modo de agir da pessoa que aceita sem discutir as normas e valores pré-estabelecidos. Eu me lembrei aqui, né, quando eu entrei na faculdade, eu sou jornalista de formação para quem não me conhece, e eu me lembro até hoje da aula inaugural. Com- Foi forte impacto emocional. Tudo aquilo que a gente lembra com riqueza de detalhes é porque teve um forte impacto emocional em nós. E eu fui, né, uma criança, uma adolescente, uma jovem muito ambiciosa. Sempre fui. Eu sempre falava, eu quero ser rica, eu quero ser rica, eu quero ser rica, eu quero ser rica. Eu sempre tive isso na minha cabeça, né? E aí eu decidi fazer jornalismo, por quê? Porque eu gostava de ler e escrever, mas muito jovem, muito ingênua, não pensava em mercado de trabalho nem nada. E aí, quando eu entrei na faculdade, teve aula inaugural, a editora do maior jornal aqui do meu estado, na época, falou assim: se você fez jornalismo, tipo assim, que quem fez jornalismo nunca ia ser rico na vida. Alguma coisa nesse sentido. E eu virei assim, só se for você. Eu lembro direitinho, eu tinha 18 anos de idade. E eu olhei e virei assim, só se for você, porque eu vou ser. Ou seja, eu já não era conformada naquele momento, né? Então, o que é o conformismo, gente? O conformismo é a arte de se acomodar, de não reagir, de aceitar passivamente as dificuldades, né? Os eventos sociais, as barreiras físicas, né? O conformista, gente, ele se amordaça, ele se impede de lutar pelos seus ideais, de investir nos seus projetos, de alterar a sua história, né? Ele fala aquela coisa tipo assim, né? Minha mãe foi assim, meu pai é assim, eu vou ser assim também, né? Por mais que aquele assim não seja algo positivo. O conformismo é o carcereiro da liberdade e o inimigo de todo e qualquer crescimento. Vou te dar um exemplo. Não sei se vocês acompanham a notícia, eu sou jornalista, né? Então é um vício acompanhar a notícia desse tarifaço aí do Trump, né? E aí eu fico acompanhando as notícias e aí o jornalista, gente, o jornalista adora um sensacionalismo, né? Adora prever o pior. Sempre. Não esperem que vocês vão ligar a televisão, assistir um jornal e vão ver uma notícia esperançosa. Não existe. Isso não vende, tá? E aí eu vendo aquela notícia,
Se eu fosse comodista, eu já estava desesperada. Mas como eu não sou, eu falei assim, olha, com tarifaço ou sem tarifaço, eu já comecei a imaginar tudo que pode acontecer, né? É prever tudo que pode acontecer. Eu falei assim, ó, com tarifaço ou sem tarifaço, eu vou ter que trabalhar de qualquer jeito, né? Pode ser que eu tenha que trabalhar um pouco mais, pode ser que não. Então, isso aqui não vai interferir, né, nos meus objetivos. Eu vou olhar para onde eu quero chegar. Se isso for um obstáculo, vai ser só mais uma a superar. É assim que uma pessoa que não é conformista pensa. O conformista acredita que tudo é obra do destino. Sabe uma coisa assim, ai, Deus quis assim, né? Seja da vontade de Deus. Ah, o conformista, essa é uma frase célebre dele, né? Deus não quis, não foi a vontade de Deus, né? O conformista geralmente é vítima do seu passado. Ele vê uma tempestade e se amedronta. Ele fica aprisionado lá no seu passado, principalmente quando esse passado foi muito doloroso, tá? Ele soterra todas as suas habilidades, ele anula seus dons, ele contrai as suas competências. Eu falo assim, o conformista, eu falo muito assim, gente, quando eu chegar lá no céu, que eu vou pro céu, né, gente? Lógico que eu vou pro céu. Eu sou diretora maior que eu vou pro céu, né? Quando eu chegar lá no céu, aí Jesus, né, vai perguntar pra mim assim: "O que que você fez com tudo que eu te dei?" Eu imagino assim, né? Que eu vou chegar lá e Jesus vai dizer assim: então, Raquel, eu te mandei lá para a terra, né? Com tais e tais habilidades para você cumprir tal e tal propósito. O que que você fez com tudo isso? Eu vou olhar para Jesus e falar assim: eu arrasei. Porque, né, me conformar não faz parte da minha essência. Mas o conformista, sim, ele pega tudo que Jesus deu para ele, todos os dons que Deus colocou dentro dele, e amordaça, e fecha, e não deixa isso vir para o mundo, né? Geralmente o conformista é preguiçoso, né? Ele é inerte mentalmente preguiçoso, pelo menos na área que ele se considera inábil. Ele também, gente, não exerce suas escolhas por medo de assumir risco, tá? O conformista morre de medo da opinião dos outros, tá? Ele não expande o seu espaço por medo da crítica. Ele prefere ser uma vítima a um agente modificador, né? É aquela velha história. É a árvore que dá fruta, leva mais pedrada. Ele não quer ser a árvore que dá fruto, tá? Ele prefere ser amante da insegurança, parceiro do entusiasmo. Ele prefere enterrar os seus talentos a dar a cara para bater. Esse é o perfil do conformista. Geralmente, eles transformam todo fracasso em medo. O conformista geralmente é assim. Vamos exemplificar com o Mary Kay? Você cadastra na Mary Kay, e aí você tá, né? Quando a gente cadastra na Mary Kay, né? A gente tá mega entusiasmada, vai dar tudo certo, né? Falaram que vende muito, tá, 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 tá. E por algum motivo, sabe-se lá qual, você não tem sucesso nas suas primeiras vendas. E aí você fala assim, tá vendo? Esse negócio não é pra mim. Tá vendo? Eu não sei vender. Tá vendo? As pessoas acham melhor que carro. Tá vendo? Eu devia ter ouvido minha mãe e meu pai. O conformista, ele tende a transformar cada fracasso dele em medo, ao invés de transformar fracasso em degraus para aprender e superar essa dificuldade, tá? O conformista, gente, é o rei das desculpas. Ele tem uma história para contar, para justificar a sua falta de ação. Ai, eu não fiz isso por conta daquilo, eu não fiz isso por conta daquilo. Ele tem uma história com emoção. Gente, já viu alguém, por exemplo, contar uma história ou de fracasso ou de derrota sem emoção? Não tem. Quando a gente reclama, quando a gente conta uma coisa triste, a gente sempre coloca emoção naquilo, né? E isso que faz com que isso fique ainda mais estruturado dentro da nossa mente. Os conformistas sempre têm uma justificativa para não atuar, não treinar e não exercitar seu intelecto, tá? Eles também raramente duvidam daquilo que o controlam. Não tem amor próprio, não usa seu potencial para conquistar seus sonhos e superar suas falhas. São mestres em dar desculpas. Não assumem suas reais dificuldades. A culpa é sempre de terceiros. Né? Como eu aprendi uma vez na Mary Kay, quando a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Não pede ajuda, tá? E não se treina para correr risco. Tem medo de ser criticado, tem medo de ser vaiado e tem medo de ser vencido. Por acaso, não precisa me responder, tá, gente? É só uma perguntinha. Por acaso você identificou essa armadilha na sua mente? Vou contar um segredo para vocês, que essa armadilha,
é a que eu estou tentando superar neste momento. Por quê, gente? Pode ser, eu vou contar porque pode ser que vocês também estejam passando por isso. Hoje eu tenho uma vida super confortável, né? Eu sou uma diretora marquei estabelecida, eu tenho 15 anos de companhia, eu acabei de conquistar meu terceiro carro cor-de-rosa, então financeiramente eu sou super estável, né? Eu já tenho casa para morar, carro para andar, falta 2 anos pro meu filho entrar na faculdade. Então, assim, eu tenho uma vida, eu tenho funcionário em casa, eu tenho uma vida super tranquila. Uma vida melhor que a vida que meus pais me deram. Só que eu posso mais. Eu só tenho 45 anos. Eu tenho no mínimo mais 40. A minha avó tá com mais de 90, então eu tenho no mínimo o mesmo tanto que eu já vivi. Então, muitas vezes a gente chega nesse, né, estado que eu estou, que é um estado de conforto, né, um estado de conforto, no qual o que você faz já traz um resultado muito legal, e aí você começa a se economizar. Então, hoje eu estou vencendo a armadilha do conformismo para eu avançar, para eu romper com esse momento em que eu estou. Só que uma coisa é você estar num conforto melhor do que o que você viveu com seus pais, que é onde eu estou hoje, e querer avançar para ir para um estado, né, um status maior do que você tem, para viver. Meu objetivo agora nos próximos 40 anos é construir a minha liberdade financeira, ou seja, chegar no momento em que os meus ativos vão pagar o meu estilo de vida, o estilo de vida que eu quero. Né? Chegar no momento em que eu vou trabalhar porque eu quero, não porque eu preciso. Porque se eu decidir que eu não vou fazer nada, eu tenho dinheiro rendendo, patrimônio rendendo o suficiente para pagar meu estilo de vida. E a gente precisa ter consciência disso, né? Eu vejo muito texto, assim, eu acompanho muito, né? Instagram, TikTok, eu gosto muito de ver vídeos, assim, de coisa para mulher. E esses dias eu falei assim, eu vi um vídeo, um comentário da mulher falando assim, nossa, eu tenho 30 anos, será que ainda dá tempo? Meu Deus, 30 anos. Ela vai viver no mínimo mais 50, se conformando com a vida que não é aquela que é. Eu falo assim, gente, que quando eu morrer, na minha lápide, eu quero uma lápide. Eu falo pra minha mãe, nossa, faz uma. Não, eu vou ser cremada. Mas se eu tiver uma lápide, eu quero ter escrito, escrito assim lá, ó. Tudo que deu na cabeça foi lá e fez. Porque eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. Eu prefiro me arrepender do que eu fiz do que ficar com aquele sentimento de e se eu tivesse feito, né? Alguém aí identificou essa armadilha dentro de você? Se quiser escrever aqui no chat para mim, escreva eu, tá bom? Próxima armadilha, o coitadismo. Ah, e esse aqui é muito conhecido, né? Dificilmente alguém não tem, né? Dificilmente alguém não tem ou nunca viveu um momento, né, de coitadismo ou vitimismo. O que é o vitimismo? O coitadismo. É a autopiedade. É a vocação para ser vítima. Modo de ver a vida que demonstra complacência ou piedade em relação aos seus próprios problemas e decepções. Sentimento que faz com que alguém se coloque sempre no papel de vítima. Vamos identificar as principais características? O vitimista, gente, ele é a arte de ter pena de si mesmo. É o conformismo potencializado, tá? Capaz de aprisionar a sua inteligência para que você não utilize as ferramentas para transformar a sua vida. O coitadista, o vitimismo, gente, ele faz propaganda do seu sentimento de incapacidade e inferioridade. Ele faz marketing das suas crenças limitantes, da sua impotência e das suas limitações. São pessoas que têm notável potencial, mas que jogam tudo no lixo. Geralmente ela é uma pessoa muito dramática e autopunitiva, né? Que se cobra muito e quando não consegue, se chicoteia. Tem gente que não precisa nem de inimigo, que tem um inimigo dentro de si mesma, né? E é geralmente uma pessoa que, se não mudar, está fadada ao fracasso. Por que que o vitimista demonstra esse complexo de inferioridade e de miserabilidade? Porque, usando a sua miséria, nessa sua história triste, faz com que os outros gravitem na sua órbita. Ele tem ganhos secundários com esse vitimismo, tá? E aí eu vou dar exemplos. A minha mãe, para quem não conhece minha história, minha mãe tinha transtorno bipolar do humor.
Ela vivia internada em clínicas, era se dopava de remédios controlados e ela morreu em decorrência desse processo de beber remédios acima do que o médico receitava. Ela faleceu em 2007, com 50 anos de idade, né? Tem o quê? Vai fazer 20 anos que ela faleceu. E aí eu me lembro uma vez, eu passei por um processo difícil emocional e meu pai me levou no mesmo psiquiatra que ela frequentava. E aí eu fiz 3 sessões ali, ele me passou um fitoterápico e falou que eu tava de alta. E aí eu olhei pra ele assim, minha mãe fazia terapia com ele há 6 anos e não melhorava não. Aliás, foram os piores 6 anos da minha vida, os anos que ela fez terapia com ele. Que ela fez o tratamento com ele para bipolaridade. E eu olhei pra ele e virei assim, por que que minha mãe não é rápida assim? Né? Porque ele tinha me dispensado com 3 sessões. Ele olhou bem pra mim e falou assim: porque a sua mãe não quer. Porque minha mãe tinha ganhos com a vida que ela levava, com o vitimismo que ela interiorizava dentro dela, né? O ganho que ela tinha era manter o meu pai junto com ela, porque era ela e o meu pai juntos, né? Eu ficava à parte ali naquela família. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque quando a pessoa tem essa armadilha do vitimismo dentro de si, e todo mundo teve um dia, gente, eu passei 8 anos, tá? 8 anos com vitimismo. Tudo que eu tô falando aqui, eu passei por tudo, então eu posso falar com autoridade, né? Eu passei 8 anos me sentindo vítima, né, de um processo de assalto que eu vivi aqui em Goiânia. Eu fiquei 8 anos contando essa história triste e dramática de ter sido assaltada na porta da minha casa. E fiquei 8 anos me economizando. 8 anos em que eu tive que tomar consciência disso, tive que tomar consciência do mal que eu estava fazendo para mim, para minha família, né, diante disso, e tomar consciência de que eu não queria mais contar aquela história. Então, que história você está contando? E você conta com riqueza de detalhes, e você conta com emoção, né, para justificar, né, contando assim o quanto você sofre por conta de coisas que os outros fazem ou fizeram com você. E isso, de certa forma, faz com que você se sinta menor e que você se sinta pequena. E com isso você justifique a sua falta de ação. Uma coisa que eu aprendi, que eu ouvi uma vez, foi o seguinte: vítimas não querem que resolva o seu problema. Vítimas querem aliados. Vítimas querem pessoas que passem a mão na cabeça delas. As vítimas estão sempre esperando que os outros a encorajem, as anime, as estimule, que fale pra ela: você é capaz, não desista, você é inteligente, você é querido, né? É aquela pessoa que depende da migalha dos outros para viver, que precisa de atenção, né? Geralmente, os vitimistas, eles têm a autopiedade, né? E isso vai asfixiar o seu prazer, o seu desenvolvimento pessoal, né? E vai bloquear toda a sua excelência como ser humano. Tudo que Deus colocou dentro de você não vai sair, porque você tem pena de si mesmo. Olha essa frase, gente. O medo de sofrer atrai a dor. A autopiedade multiplica. O choramingala prolonga a. Uma coisa que eu aprendi, né, com uma pessoa foi que é assim. Muitas vezes você passou por uma dor que realmente é uma dor muito difícil. Eu passei pela dor da perda do meu pai, eu passei pela dor do assalto, né? E o que que a gente precisa entender? Gente, a dor, ela é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Quando eu passei pelo assalto, foi o roubo do meu primeiro carro cor-de-rosa na porta da minha casa. Foi em dezembro de 2014. Um mês depois começava a minha requalificação para o segundo carro. E eu entrei no vitimismo, entrei em depressão, comi, dormi, chorei 4 meses e não me requalifiquei. E tomei trauma de carro rosa, né? E aí, o que que aconteceu? É... Ou seja, passei por aquele assalto e eu me vitimizei, ok? 8 anos depois, eu tomei a decisão de reconquistar o carro, passei por muitos processos, né, de desenvolvimento emocional e tomei a decisão de conquistar meu carro. Isso foi em maio. Aí comecei a trabalhar. Porque geralmente, da hora que você decide até fechar o carro, geralmente é um ano.
né? Pra você fazer a equipe crescer. E aí, tomei a decisão. Em maio. Aí veio maio, abril, mais junho. Aí veio julho, agosto, setembro. A equipe começou a crescer. Quando foi em outubro, 15 de outubro, meu pai sofre um acidente. 4 de novembro, ele falece. Pra quem me conhece, sabe que meu pai é o grande amor da minha vida, né? E aí, naquele trimestre, né, para fechar o carro era 142 mil pontos, 150 mil pontos, eu fiz 142 mil pontos. Eu não tinha força para fazer mais. E naquele momento eu poderia ter me vitimizado de novo, porque realmente eu era uma vítima. Eu era uma vítima naquele momento. Só que naquele momento eu olhei para mim e falei assim: eu já sei o que acontece quando eu paro, porque eu já tinha vivido isso. Eu quero saber o que acontece quando eu decido não parar. E aí eu decidi não parar, e aí eu fui chorando, fui com luto, fui trupicando, mas consegui fechar a meta do meu segundo carro cor-de-rosa e agora fechei a meta do terceiro. Então, naquele momento eu não tive autopiedade de mim, né? Eu já sabia o que a autopiedade, o que o vitimismo fazia com a minha vida, que foi muito difícil viver aquilo aquele tempo todo. Eu decidi superar, eu decidi sentir a dor, mas não sofrer, né? Quem tem dó de si mesmo constrói alicerces psíquicos no vazio. Pessoas vitimistas são autodestrutivas, não têm um romance com a própria vida, falam o tempo todo que são incapazes, se autoabandonam e se bloqueiam o tempo todo. Eles são contra ter ambições, porque consideram todas negativas. Pessoas vitimistas desistem nas primeiras dificuldades. E aí eu vou te perguntar, de 0 a 10, o quanto você tem sido um vitimista? Coloca assim, ó. De 0 a 10, o quanto você tem sido um conformista? De 0 a 10, o quanto você tem sido vitimista? E aí vamos colocando aí o meio de. Vamos pro próximo, tá? Uma outra armadilha é o medo de reconhecer os nossos erros. Quem não tem, né, gente? Quem não tem, atire a primeira pedra. É o medo de assumir, nos assumir como seres humanos, imperfeitos, cheios de defeitos, fragilidade, estupidez e incoerência, porque é isso que nós somos, né? Como a gente vive numa sociedade que valoriza a perfeição, a gente tem medo de assumir quem a gente é, como seres humanos, mortais, falíveis e imperfeitos. Hoje eu estava conversando, né, com uma pessoa que está me acompanhando, e ela me perguntou assim: desde quando você tenta ser perfeita? Eu, nossa, que pergunta poderosa, né? Eu tive que lá dentro de mim lembrar, né, por que que eu gosto tanto de ser tão perfeita e quando eu não sou, né, eu fico tão mal, né? E olha que eu nem assumia que eu era perfeccionista, gente. E aí hoje eu descobri que em algumas coisas eu sou. Quem não assume seus defeitos, quem não reconhece suas loucuras, não amadurece, gente. Não amadurece. A gente precisa olhar para os nossos defeitos, não assim, né? Perpetuar neles, mas a gente precisa olhar para os nossos erros e nossos defeitos e entender que vivê-los faz parte do processo da vida, né? É aquele velho clichê, né? Errar é humano, permanecer no erro é, né? Dizem aí as más línguas, burrice. Então não tem problema errar. O problema é não reconhecer esse erro, porque se você não reconhece, né, não assume, o que que acontece? Você não evolui, você não aprende, né? A energia que a gente gasta nessa necessidade de perfeição, gente, é caríssima, ela esmaga o nosso prazer de viver. Aí a gente fica com medo da crítica, do vexame, da rejeição, do julgamento alheio, dos olhares sociais, né? Isso tudo apaga, né? Toda a nossa luz, apaga, né? Toda a nossa criatividade. Quando alguém aponta um erro que cometemos, o nosso humor muda, né? Quando revela alguma atitude estúpida que a gente tem, a gente fica indignado. Quem gosta de ter o dedinho apontado na cara, né? Diz que quando você vence o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ele fala assim, ó, se você vencer uma discussão é porque você perdeu. Porque a pessoa que foi vencida vai ter um ódio mortal de você. Ninguém gosta, né, de ser, vamos dizer assim, exposto, né, aos próprios erros. Só um ser humano verdadeiramente forte pode declarar sem medo a sua fragilidade, né? Só um ser humano maduro não tem medo de si mesmo. Olha essa tirinha aqui, gente, que top. Mestre, como faço para me tornar sábio? Boas escolhas. Como faço para ter boas escolhas? Experiência. Como faço para adquirir experiência? Más escolhas.
né? E aí muitas vezes, né, as pessoas não inovam, né, não correm risco, e a gente vai falar da próxima armadilha da mente, por medo de errar. Porque o medo de errar vai fazer com que ele tenha medo de reconhecer o seu erro. Gente, se frustrar é horrível. Eu falo assim, o que pior que o luto, só a frustração, né? Eu já passei por momentos assim de estabelecer uma meta, ter um objetivo e não conseguir alcançá-la. E principalmente eu, assim, que sou muito dedicada, né? Gente, é horrível, é uma dor horrorosa, é uma dor horrorosa. Mas agora eu já sei como ela é, né? Eu falo assim, pelo menos já conheço essa dor, né? E não tenho mais medo dela. Sabe por quê? Porque eu sei que eu não morro. Se eu me sentir frustrada, eu não morro. Teve um dia, eu tava, não sei se essa consultora tava aqui, mas eu tava conversando com uma consultora, e essa é uma consultora muito tímida, uma pessoa muito tímida, e ela tava querendo fazer algumas ações em salões de beleza, e ela queria ligar nos salões, né? Eu falei assim, olha, eu acho melhor ir pessoalmente, porque a pessoa vai ver sua imagem, vai ver seu entusiasmo, e eu acho que assim você consegue ter um resultado melhor. E ela, por ser tímida, ela tava morrendo de medo de fazer esse trabalho. Aí eu falei assim, o que de pior pode acontecer? A pessoa não querer me tratar mal, né? Eu não ser bem atendida, né? Bem recebida. Eu tá. E se não for, se você não for bem recebida, o que de pior pode acontecer? Ela, Deus me livre, o sentimento que eu vou ter. Ela, que sentimento? Aí eu falei, perguntei pra ela, que sentimento você vai ter? Ah, eu vou me sentir muito mal. Mas você vai morrer se você se sentir mal? Você vai ter que ir pro hospital? Ela ficou com raiva de mim, né? Na hora. Aí ela entendeu, né? Eu falei assim: olha, se sentir frustrada é normal, mas passa. Ninguém morre. Porque se sentiu frustrada por algo que não deu certo. Porque se sentiu frustrada porque cometeu um erro. É dolorido, é vergonhoso, é ruim, mas ninguém morre. E principalmente, se você assumir, reconhecer o seu erro, você vai evoluir, né? Você vai aprender uma nova habilidade. Então, quando a gente tem medo de reconhecer nossas debilidades, né? Entrar em contrato de maneira nua e crua com a nossa realidade, fazer isso, gente, é um passo fundamental para desenvolver nossa inteligência, para reeditar nossa memória e para superar os nossos conflitos, tá? Ó, olha essa frase do Dr. Augusto Cury aqui que eu amo. Quando o homem não se repensa, não se questiona, não se recicla, não se reorganiza, ele abandona a si mesmo, pois não se interioriza. Somente reconhecendo os nossos erros, somente errando e reconhecendo os nossos erros é que a gente vai evoluir enquanto ser humano, tá? E eu acredito muito que a gente veio nesse mundo para evoluir e contribuir. A partir do momento que você se coloca em ação e você passa pelo processo e você erra e você aprende, você evolui, você chega no momento que você começa a transbordar na vida das pessoas. É o que eu tô fazendo aqui agora. Eu passei por isso. Entendeu? Eu tive conformismo, vitimismo, medo de reconhecer meus erros, medo de correr risco, não que eu sou vegetariana, né? Mas em algumas coisas eu tenho medo, sim, de correr risco. E por ter superado cada um deles e saber o caminho que eu posso transbordar na vida de vocês, né? Então, olha que rico isso, né? Alguém aí se vê como uma pessoa que tem medo de reconhecer seus erros? Se sim, coloque aqui no chat. E por fim, o último é o medo de correr riscos. Esse aqui também, né, dentro do nosso negócio maior que ele é realmente, né, pesado. Então, a pessoa que tem medo de correr risco, gente, ela bloqueia a sua inventividade, a sua criatividade, a sua liberdade, a sua ousadia, né? Elas têm desejo de alcançar os objetivos, mas elas não ousam, tá? Elas até pensam em transformar os seus sonhos em realidade, mas elas se inquietam com os riscos da jornada, né? A coisa que eu mais ouço de consultor é: e se eu não conseguir? Ué, se você não conseguir, não conseguiu, né? Tenta de novo, tenta melhor, tenta de uma forma diferente até chegar. Muda a data, mas não muda a meta, né? São pessoas que não reconhecem suas fragilidades, assumem suas limitações e não ultrapassam suas fronteiras, né? O medo de assumir risco, gente, enterra muitos sonhos mesmo.
Olha essa fala aqui do Dr. Augusto Cury também. Porque muitos falharam em conquistar a felicidade. Porque quiseram o perfume das flores, mas não quiseram sujar suas mãos para cultivá-las, né? Muita gente quer andar de carro cor-de-rosa, mas não quer fazer o tanto de sessão de cuidados com a pele que precisa fazer, não quer liderar o tanto de pessoas que precisa liderar, né? Não quer se dispor para fazer o que precisa ser feito para chegar, né, numa conquista como essa. A gente precisa compreender que a nossa vida, gente, é única. A gente só tem uma vida, né? E a gente precisa cuidar dela de forma carinhosa e responsável, né? A gente precisa saber que realizar os nossos sonhos, conquistar pessoas e atingir a nossa excelência profissional, ela impõe riscos diários. Gente, a vida é um risco desde quando a gente é concebido. Você já viu um vídeo falando que para um óvulo ser fecundado, um homem precisa ejacular 45 milhões de espermatozoides para somente um chegar no óvulo. 44.999.000 espermatozoides correram risco para somente um alcançar o objetivo de fecundar o óvulo. Como diz, eu vi nos comentários assim, nossa, nem sabia que nessa época ocorria tanto. Tantos espermatozoides correram risco para somente um me fecundar. Você é o espermatozoide que venceu a corrida, né? Gente, quem vence sem risco, essa é uma frase do Dr. Augusto Cury, triunfa sem glória. Quem vence sem glória, triunfa sem lágrima. Quem vence sem lágrima, triunfa sem humanidade. E quem vence sem humanidade, triunfa sem valorizar os seus pares ou a labuta da jornada. É muito importante a gente compreender que todas essas armadilhas, elas se manifestam na nossa mente por meio de pensamentos. O conformismo, o vitimismo, o medo de reconhecer os erros e o medo de correr riscos. Todas elas se manifestam na nossa mente por meio de pensamentos. Por meio da nossa fala, pensamentos, esses pensamentos geram sentimentos, esses sentimentos geram as crenças limitantes ou fortalecedoras, tá? E essas crenças determinam as nossas ações. E as nossas ações determinam os nossos resultados. Então é preciso você identificar qual é a historinha, tá? E como que você vai identificar essas armadilhas? Quando você ter consciência da historinha que você está contando, tá? Para justificar cada uma delas. Como que você está justificando o fato de você não estar avançando na sua vida? Como você está justificando o fato de você se fazer de vítima do seu passado para impedir o seu avanço no futuro? Que história você está contando para não reconhecer os seus erros? E que história você está contando para não assumir riscos? Essa história que você está contando, com certeza, ela vai ter uma fundamentação nas crenças que foram instaladas em você na sua infância e até os seus 12 anos. Então é importante você se ouvir. E nesse mundo hoje, né, tão conectado que a gente fica 24 horas por dia olhando isso aqui, a gente não para se ouvir. A meditação, você pode jogar no YouTube, meditação 10 minutos. Pegar um foninho, botar no seu ouvido, deita na sua cama e segue a meditação guiada por 10 minutos. Mas presta atenção nos seus pensamentos. Presta atenção nas frases que a sua mente está trazendo para você. E aí o seu trabalho é identificar essa história que você está contando e tomar a decisão de mudar essa história. Quando eu fiquei 8 anos sem carro cor-de-rosa, eu tinha uma história para contar do meu assalto, para justificar o meu vitimismo e o meu conformismo naquele momento. Eu tive que tomar raiva dessa história e decidi construir uma nova história para conquistar o meu segundo e agora, né, o meu terceiro carro cor-de-rosa. Eu não sei onde você decidiu chegar na sua vida, seja em Mary Kay ou seja em qualquer área da sua vida. Mas se você não está caminhando na direção dela,
é porque você está preso em uma dessas armadilhas. E essa prisão, ela é fortalecida, ela é representada e fortalecida por meio da história que você repete para você todos os dias. Tome a decisão de contar uma nova história. Tome uma decisão de duvidar desses pensamentos, de criticar esses pensamentos e de tomar a decisão de determinar-se a construir uma nova história, de superar tudo isso dentro de você e construir uma nova história, que eu tenho certeza que vai ser uma história de muito sucesso. Certo? Queridos, quero agradecer quem ficou até agora. Esse conteúdo vai ficar salvo, né, no canal do YouTube, no Raquel Aguiar, só puxar lá para vocês assistirem enquanto vocês quiserem. E se vocês gostaram, pode deixar uma mensaginha para mim, seja no Instagram, seja no YouTube, seja no, né, no meu WhatsApp. Vou ter o maior prazer de saber que de alguma forma esse conteúdo contribuiu com a vida de vocês. Certo? Então, beijo para vocês e até a próxima.